Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos aqui a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início nesse mês de maio, tá? Fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, nós vamos rezar o Regina Coeli, aqui por período pascal, e lembramos que segundo o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, o mês de maio é dedicado pela fé dos jovens. Rezemos para que os jovens, chamados a uma vida em plenitude, descubrem Maria, o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço, tá? Então, rezando também depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, para todo o clero da nossa diocese ou arquidiocese, que inclui arcebispos e bispos, nossos padres e algum padre que você acompanha via internet, porque tem vários, graças a Deus, vários sacerdotes assim que têm nos ensinado bastante. Eles precisam de nossas orações. E também para todo o povo de Deus de nossos territórios paroquiais, que são os ministros de Eucaristia, que são líderes de pastorais, pessoas que participam efetivamente na nossa comunidade. Vamos rezar por eles. É muito importante porque às vezes acaba uma vocação, querendo ou não, eu acho que é uma vocação, né? Você participar efetivamente da igreja. Eu acho bonito. Eu não participo por vários fatores, mas vamos rezar por eles, tá? Então vamos rezar o Regina Coeli, que seria o equivalente a uma Salve Rainha. Na verdade, vamos rezar também uma Salve Rainha, tá? Para este período de maio, e um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Maria, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 24 de maio de 2022, sexta semana da Páscoa, a cor litúrgica é a branca nesta terça-feira e lembramos o santo do dia, que é Nossa Senhora Auxiliadora. Ela é associada a Dom Bosco, porque ele teve uma visão com ela, se não me engano é isso, né? Então, digamos, a Nossa Senhora dos Salesianos é Nossa Senhora Auxiliadora. Para quem acompanha o Regina Coeli, né, do Papa, toda semana, e também o Vatican News, nos seus canais, principalmente do Instagram, foi colocado um pedido do Papa para pedirmos para que Nossa Senhora Auxiliadora esteja intercedendo para o povo chinês, né? Porque, se não me engano, não sei se é a mesma devoção, mas enfim, foi um pedido do Papa, tá? Já nesse finalzinho de mês, nós vamos ter alguns santos
importantes ou que, no caso, você já deve ter ouvido falar. Apesar que nesse ano eu não vou falar exatamente o que é o cada santo, até porque eu já falei, já dediquei algum tempo para eles em anos anteriores. Mas só recordando, para amanhã, né, por exemplo, dia 25 é dia de São Beda, tá? Mas também de São Gregório VII, que foi Papa, e dia 26, São Felipe Neri e a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio, isso no dia 26. São Felipe Neri tem um filme que sempre passa na TV Evangelizar, né? Não sei se esse ano vai ser passado pela rede. É o santo chamado Santo da Alegria, né? Ele foi responsável pela construção de alguns oratórios e, inclusive, São Cardeal Newman, atualmente santo, né? O ano passado, juntamente no dia lá com Santa Dulce dos Pobres e outros santos, foi proclamado santo, que é a última etapa né, daqueles que foram chamados para a santidade e fizeram o seu contributo nos altares, né, da Igreja Católica, pela graça de Deus, lógico. São Cardeal Newman, ele era protestante, acho que não lembro se era calvinista, luterano, não lembro. Eu sei que ele se converteu ao catolicismo, sofreu retaliações tanto pelos irmãos da vida anterior quanto os irmãos católicos, mas chegou a cardeal. Tem muitas publicações e foi responsável por fundar oratórios de São Felipe Neri, né? Nos moldes de São Felipe Neri, na região ali, se não me engano, da Inglaterra. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Isso com relação a São Felipe Neri. São Beda, a única coisa que eu vou falar hoje, né, porque provavelmente eu não vou ter tempo de falar sobre eles no dia. Então, eu já estou nessa terça-feira, no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, né, que me inspire para que vocês procurem mais informações sobre esses santos. São Beda, ele é um santo inspirador ao Papa Francisco, até o pouco que eu sei. Em alguns escritos, caso você faça a área de humanas, principalmente a área de história, não sei se sociologia vai lidar com essa parte sobre temporalidade, né? Porque o historiador tem que lidar com a temporalidade do passado. São Beda muitas vezes é tratado como Venerável Beda, é a mesma pessoa. Então, São Beda tem vários escritos sobre questões da temporalidade, né? Sobre a questão temporal. Até o pouco que eu sei, ele inspira, né, o Papa Francisco. O Papa Francisco estudou alguns escritos de São Beda. Então, procure também saber sobre este santo. Para ver como a diversidade de santos na Igreja Católica é grande, né? Nós, na verdade, temos que pensar que são muitos dons, né, concedidos, ou pelo menos aquilo que a pessoa tem, o Espírito Santo toma posse e faz o fruto acontecer. Então tem santos místicos, tem santos mais eruditos, santos mais reflexivos, às vezes é erudito com místico, né? São João da Cruz, por exemplo. Santos mais intelectuais, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são pensadores e formadores de um conceito, digamos assim, de um tempo, que é a Idade Média. Não tem como estudar a Idade Média se não ler alguma coisa de Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino. Aqueles que fundamentam todo um modus de pensar. E isso que o mestre, se não me engano, de São Tomás de Aquino também é santo, né? Se não me engano. É o momento em que surgem as universidades e é nesse contexto que sai São Beda, né? Já São Felipe Neri é o santo dos pobrezinhos, né? Das crianças abandonadas, aí os oratórios e tudo mais, né? Então, cada um tem sua formação. Do Santa Dulce dos Pobres, que né, fez todo aquele trabalho social também, atendendo aos mais necessitados, carentes, e não importando qual religião, né? Ela diz que muita gente que nem é católico foi ajudada por Santa Dulce dos Pobres. Que bênção, né?
Porque qual que é a missão? É levar Cristo a ser conhecido. Se a pessoa aceita ou não aceita, não é com ela, né? Isso é aí a decisão de Cristo com a pessoa e com a pessoa com Cristo. Certo? Então, São João Paulo II também não é místico, mas tem tantos escritos do seu longo pontificado, foi considerado o pontificado mais longo da história de todos os papas. Isso sofrendo 2 atentados, né? Um a bala e outro quase a facada. O da faca lá não aconteceu nada, mas era um outro padre, era um padre querendo esfaquear o Papa João Paulo II, né? Então são situações assim que nós verificamos na história dos santos. Da Nossa Senhora Auxiliadora eu não posso falar nada, porque ela não é um título da qual eu estudei, ou da qual já foi minha devoção, porque algumas Nossas Senhoras, quer dizer, falei errado, não é algumas Nossa Senhora, títulos de Nossa Senhora é uma, né? Nossa Senhora é uma, o que muda são os títulos, né? Então Nossa Senhora Auxiliadora não é um dos títulos que eu tenho um contato, ou que eu sei alguma coisa, ou que eu já fui na data celebrar. Porque, por exemplo, Nossa Senhora das Graças ou da Medalha Milagrosa, eu tive uma pequena fase depois da reconversão em que eu estudei alguma coisa a respeito da aparição, celebrei algumas datas, né? Nossa Senhora das Dores também é a mesma coisa, experiência do terço de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Rosa Mística, que ainda está para ser aprovada, está em estudo no Vaticano, né? Então, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida. Então, de alguma forma, eu tenho uma certa ligação com alguns títulos, mas Nossa Senhora Auxiliadora não é um título a qual eu esteja muito familiarizada, vamos colocar nesses termos. Mesma coisa Nossa Senhora de Lourdes, também eu não sou muito familiarizada. Nossa Senhora de Salete também não sou muito familiarizada, mas tem as datas e são aparições, né? No caso de Lourdes e Nossa Senhora de Salete, são aparições aprovadas pelo Vaticano. No caso de Nossa Senhora Auxiliadora, por ser um contato com um santo, que é Dom Bosco, então fica como revelação privada, como uma aparição privada, né? Então, são alguns detalhes que procure saber, né? Então, se você é devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, então esse é o momento de você também estar divulgando esse título, de você estar dedicando, né? Para a mesma Nossa Senhora Mãe de Deus, é a Mãe de Deus, com várias roupagens, vários títulos, fazendo algumas revelações proféticas, né? Mas sempre caindo no quê? Rezai muito e fazei penitência pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora de Guadalupe também é uma aparição que eu tenho uma certa familiaridade, né? E sempre pedem isso. Alguma coisa vai falar um pouquinho diferente. Rezai pela vocação dos meus filhos preferidos, que é o caso Nossa Senhora da Rosa Mística, tipo, vamos rezar pelos padres, né? Acho que Nossa Senhora de Salete também fala isso. Mas basicamente rezai muito e rezai pela conversão e fazer penitência pela conversão dos pecadores, certo? Ou defender a igreja, né? São Francisco também teve uma visão de Nossa Senhora, né? Então hoje, dedicado a esse dia de Nossa Senhora Auxiliadora, também quis falar de 2 santos daqui 2 dias. Lá pelo dia 31, pelo dia 30, dia 30 agora é Santa Joana d'Arc e dia 31 Nossa Senhora da Visitação ou Visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Mas existe um título de Nossa Senhora da Visitação. Se não tem na sua diocese ou arquidiocese, aqui temos, tá? Aqui existe. Mas existe na França a Ordem da Visitação de Chambéry, onde saiu a devoção do Sagrado Coração de Jesus, e depois, isso lá na França, foi uma ordem fundada por São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, que são santos que depois eu de novo vou ficar repetindo isso até você ficar perdendo os cabelos, né? Então essa ordem religiosa foi onde Santa Maria Margarida
Santa Margarida, não, eu sempre confundo, Santa Margarida Maria Alacoque, né, teve as revelações do Sagrado Coração de Jesus, e depois, alguns anos para frente, a irmã Maria Marta Chambon, a revelação do Terço das Santas Chagas, tá? Que agora é mais conhecida ali como uma devoção ali do Padre Manzotti, né? Mas o começo mesmo, é dentro desse convento, chamado Convento não sei se é o Convento da Visitação, mas se você procurar, tem uma base das Irmãs Religiosas da Visitação, acho que, não sei se é em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. E eles fazem muito a tal da Hora Santa. A Hora Santa é assim, não deixar o Senhor Jesus sozinho, lá no sacrário. Tem sempre alguém fazendo adoração. Certo? Então, o pitaco desta terça-feira não é sobre Nossa Senhora Auxiliadora, estou falando de outros santos. E eu sugiro, assim, existem muitos canais que falam dos santos, muitos. Seja mais um, não tem problema. Não tem problema, né? Eu sou meio desse jeito mesmo, né? Solta no ar e vire-se você, né? Mas é no sentido de dizer, a gente precisa, de repente eu estou falando e você se sente tocado a descobrir, mas quem é esse santo que eu nunca ouvi falar? Ou qual é esse título de Nossa Senhora que eu nunca ouvi falar? Entende? Eu acho que é importante, mesmo que seja jogado no ar, eu creio, né? Que um desses santos, um desses títulos de Nossa Senhora vai pegar você pelo pescoço e, oi, tô aqui, você quer me conhecer? Tem umas coisas para falar para você, né? Às vezes acontece, porque eu creio, já me aconteceu, né? Porque às vezes eu topo com uma obra de um santo e tá lá parado, que nem eu já falei, né? Santa Gertrudes de Elfta, eu me descabelei, perdi meus cabelos para trazer esse material lá do interior acho que é de Minas. O frete saiu meio caro. Mas não foi uma coisa que me tocou. Olha que o que ela escreve é o início da devoção ao Sagrado Coração, porque o Sagrado Coração já estava instigando outros santos a se tornar uma grande devoção e adoração, né? Então, desses santos antes de Santa Margarida Maria Alacoque é Santa Gertrudes de Elfta. Tem outros, porque Santa Gertrudes de Elfta é já no período medieval. Santa Margarida Maria Alacoque, se não me engano, é século XIX, XVII, não, 18 para 19, alguma coisa assim. Já é período um pouco mais recente. Talvez você ache que não, né? Mas para mim é. Do 19 para o 20 já bem recente, né? Então 18 e 19. E aí se estabelece a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, às vezes, essas coisas demoram um pouco. Mas esse livro aí da Santa Gertrude está parado. São Francisco de Sales. Eu comprei o Filoteia porque na época eu vivia irada. É claro que a ira tem a ver também com essa questão orgânica, né? Porque eu estou no período da menopausa. Aí o que acontece? Está parado. Então tem livros assim que tipo caem na minha frente. Eu já falei, vou repetir, né? Um livrinho lá da Santa Edith Stein, Mistério de Natal. Aquilo tocou meu coração, reverberou por 20 anos. Aí quando retomei a leitura, eu pensei, meu Deus, essa mulher é uma gênia, né? Não só na graça de Deus, mas também na questão intelectual, de como ela consegue escrever e estabelecer pela parte abstrata e filosófica todo um mistério que compreende, que está ali, que está permeando todo o nascimento de Cristo. Pensa, né? Santa Teresinha do Menino Jesus ainda me toca bastante, né? Então, são detalhes da vida dos santos, às vezes até a vida de um santo, ele não precisa ter feito nada, mas só pelo fato dele ter vivido, a gente se sente atraído. Por quê? Porque a graça de Deus faz com que os irmãos se atraiam, né? E aí, esse santo aqui acho que tá bom pra você. Então, como eu sou uma pessoa muito amiga dos santos, e para alguns santos eu tô limpando a barra, né? Limpando a barra, tipo, Santo Antônio de Pádua, santo casamenteiro. Vão catar coquinho. Não é santo casamenteiro, vai reduzir um baita de um pregador
encharcado no Espírito Santo, viajado, saiu de Portugal, foi parar na Itália. Pelo dom das línguas lá, ele sabia, assim, o que ele falava, todo mundo lá na Itália entendia. Olha que o dialeto lá na época, o português da época, era bem diferente do português de Portugal de hoje, né? Isso que ele queria lá se embrenhar no Oriente Médio, lá nas cruzadas, não conseguiu. Por quê? Porque estava acontecendo, olha como Deus é bom, né? Naquela região estava acontecendo uma grande leva de pessoas que estavam acreditando em várias heresias, e algumas eram heresias bem medonhas. Pior que essas heresias, essas ideias heréticas, não estou falando, não estou dizendo para queimar as bruxas, não é isso. Mas as ideias heréticas estão voltando. Já tinham sido superadas. Isso é que nem vacina. Ai, credo, vou tocar no ponto sensível. Está parecendo com essas vacinas da varíola, do sarampo, da coqueluche, que mais? Como é que é aquela que... Paralisia infantil, que já deveria ter sido superado, não voltar tudo com força total. Estudar as heresias, os grupos heréticos, não estou dizendo também que, sabe, é claro que a gente vai embrenhar na questão das fogueiras e jogar o povo na água lá, matar, fazer a matança dos afogados. Existe um lado perverso que são os filhos da Igreja Católica que deram uma de sádicos lá e começaram a queimar o povo. Mas a parte das heresias, elas existiram e infelizmente vejo hoje essas ideias estão ganhando força. Então, arianismo, cátaros, albigenses, etc, etc, etc. Né? Então, Santo Antônio de Pádua acabou indo numa região onde existiam levas heréticas muito grandes, região do interior. E aí a missão dele foram muitas, trabalhar para alimentar os pobres, trabalhar, juntar dinheiro e pagar o dote das moças, por isso que virou casamenteiro. Mas ele era milagreiro, ele fazia bilocações, ele era um grande orador, diz que a língua dele é incorrupta, né? Ele falava bem e não precisou queimar ninguém, tá certo? Se os outros queimaram, aí já é o detalhe, tá? Aí já é o detalhe. Aí qualquer exposição que fale de máquinas de tortura da Idade Média, tu vai lá e você vai ver o que é aquilo horrível. Aquilo sim é coisa de mente doentia. Né? Então existiram as duas partes. Para quê? Para defender a fé. E chegar lá é todo um auto de processo de... Parece... como é que é? Júri popular? Não é. Como é que é? Jurisprudência criminal. Penal mesmo. Né? Às vezes eu fico lendo alguns autos da Santa Inquisição. Eles lembram muito essa parte jurídica. Então se você é um cara... que já tem um pé no direito, mas gosta dessa parte de ler processos, né? Então, os autos da Santa Inquisição, eles lembram muito o que é feito na parte penal e criminalística atual, assim. Tem tudo, todos os relatos e bem para mim é meio chato, assim. Mas o ruim é depois a sentença final, né? Realmente é um debate bem espinhoso para a Igreja Católica, porque infelizmente se cobra muito, né? As pessoas pagãs, idólatras, ateus, em geral, falam, por que se matou tanta gente queimada? Santa Joana d'Arc é uma santa que foi queimada. E o crime dela foi o quê? Tiraram as roupas femininas, fizeram com que ela usasse roupas masculinas na prisão. Foi um motivo para matar ela. Né? Mas é santa. Não conseguiu se safar, não querendo amenizar a situação, mas em alguns casos, no caso de Santa Joana d'Arc, a cruz dela foi a fogueira. A cruz de Cristo foi a fogueira. Por outro lado, outros que morreram, e agora? Esses filhos da igreja que condenaram essas pessoas, entendeu? Será que não eram, como é que se diz? Aqueles que não gostam de mulher, homens que não gostam de mulher, tem um termo, esqueci o nome, preconceituosos com relação às mulheres, aí queimavam porque elas tinham algumas ideias, ou porque o pessoal estava surtado mesmo, estava comendo lá uns mofos dentro da cevada, e aí estava tendo alucinações, né?
sabe, tem umas coisas da história e dentro da medicina, história da medicina, que se você pesquisar um pouquinho, se você vê hoje em dia é mais difícil, mas até uns 30 anos atrás as pesquisas eram um pouco mais sérias. A cevada, ele produz um fungo se você não cuidar. E aí, moído junto, faz com que a pessoa tenha alguns problemas, inclusive alucinações. Então, uma vez eu já falei, né, mas eu vou repetir, tinha uma biografia não era Santa Joana d'Arc, era feito por uma mulher, acho que uma pesquisadora. Aí tava assim, Joana d'Arc, editora Globo. E aí já de início falava, naquela época era comum as pessoas ouvirem vozes. Por quê? Por causa da alimentação. Só que isso eu só fui saber, não nesse livro da biografia. Da biografia a pessoa colocou, parece piada, mas é assim, diz que era comum lá naquela época todo mundo ficar vendo coisas e ouvindo vozes. Aí, passado um tempo, eu vi um documentário da BBC de Londres, que eram os melhores documentários que tinha, não sei se hoje em dia se faz, e dizia que a população medieval e até a Idade Moderna, devido a esse fungo que cresce junto com a cevada, era moído junto e infelizmente causava alucinações nas pessoas. Aí eu comecei a acreditar que aquela biografia não estava tão errada assim, né? Então, dentro desse contexto alimentar, do contexto social, poderia acontecer mesmo alucinações. O que importa, para também limpar a barra de Santa Joana d'Arc? Naquela época, a França existia aquela rivalidade ferrenha entre ingleses e franceses. Então já teve Guerra dos 100 Anos e tal, e não sei o quê. Fora que os casamentos entre os príncipes e princesas, tanto ingleses quanto franceses, estava meio bagunçado, né? Tinha uma mulher muito poderosa na época, Eleonor de Aquitânia, filha de um burgomestre, eu sei que tinha muitas propriedades lá. Para você entender, quem era latifundiário era o dono da coisa toda. E essa mulher casou com o rei da França, ela deu filhas, mulheres, né, princesas para o rei da França. E ela foi repudiada, porque ela quis ir junto numa cruzada com o rei e lá tiveram uma briga. O rei gostava dela, mas os conselheiros falaram, não, essa mulher aqui só está dando mulher, só está dando filha. Vamos chutar ela, vamos repudiar. Repudiaram. E por algum esquema aí, ela já com uma certa idade, já não era tão jovem, conseguiu um casamento com o rei da Inglaterra. Aí para piorar a situação, aí ela só deu filhos homens. E para você ter uma ideia, Eleonor da Aquitânia era a mãe do Ricardo Coração de Leão, o João Sem Terra e o outro lá que também é importante, que aí deu briga interna. Ou seja, a mulher foi tão vingativa que conseguiu com os casamentos lá arranjados, ela bagunçou toda a situação da monarquia. Então, eu não sei se isso tem a ver com as brigas entre a Inglaterra e a França, mas na época que Santa Joana d'Arc estava vivendo, havia essa disputa. E o rei francês era um fraco, que justamente deveria proteger Santa Joana d'Arc e não a protegeu. O que aconteceu? Santa Joana d'Arc, ela usava uma armadura, segurava um estandarte, tem vários filmes, né? Aquela moça que faz o Resident Evil lá, aquela ruivinha lá, que fez um dos papéis, Joana d'Arc. Ela não usava, nunca matou ninguém, né? Mas todo mundo a respeitava, pelos dois lados, franceses e ingleses. E ela conseguiu a libertação da França, sem matar ninguém. Os outros matavam, mas ela era a Santa Virgem. Santa Virgem, ninguém tocava nela, realmente tinha alguma coisa nela que ninguém a tocava, nunca sofreu violência sexual, nada. Só que caiu nas mãos dos ingleses, e os ingleses na época ainda eram católicos, deram um jeito de fazer uma Santa Inquisição e a queimaram. Fizeram um julgamento lá meio assim. E o rei Carlos lá, eu sei que é um dos reis, do rei Carlos, fingiu que não era com ele, assumiu o trono, agora eu sou rei da França. Né? Então, a história de Santa Joana d'Arc tem que sair um pouco dessas lendas, desse imaginário, e tentar ver que ela tem um peso muito grande na história francesa, da França, tanto é que ela é patrona da França. Mas a gente também tem que ver o lado místico, né? Porque ela tinha visões, ela ouvia, e era uma pessoa do povo,
né? Do nada ela coloca uma armadura, segue com um estandarte e vai à frente do exército francês para libertar a França dos ingleses, né? Certo? Então, para você que não curte história tem sentido, tá? Então, e ainda assim a participação de grandes santos. Uma delas é a Santa Joana d'Arc. Então, eu já tô dando um spoiler dos santos que vão vir durante essa semana, para eu também não ficar falando bobeira, né? Porque a língua coça para falar umas coisas que acontecem no Brasil, mas não adianta. Então, o jeito é falar dos santos e ser amiguinha dos santos, certo? Existe a possibilidade de ler sobre Santa Joana d'Arc? Existe. Tem muita biografia, mas é preciso dar uma filtrada. Alguns são só meramente históricos, aí tem que ver qual que é a linha historiográfica daquela pessoa, se é de esquerda, se é de direita ou se é neutra, o que é difícil, tá? É muito difícil. Ou se ela está vendo, ou o biógrafo ou a biógrafa está vendo pelo lado da santidade da Santa Joana d'Arc. Porque a Santa Joana d'Arc, se não me engano, foi considerada santa tardiamente, bem tardiamente. Ela é da Idade Média, né? Só que parece que lá também, por volta do século XVIII, XIX, que foi considerada santa e patrona da Inglaterra, patrona da França, certo? E, de novo, fotos, né, de Santa Teresinha vestida de Santa Joana d'Arc para dizer que talvez fosse uma santa nacional, de devoção da Santa Teresinha, ela fazendo uma peça de teatro representando a Santa Joana d'Arc, tá? Então, novamente, essa relação, um santo com outro santo, entendeu? Então, esse ano, provavelmente eu vou estar fazendo essas ligações. Esse santo lia outro santo. Ou, este santo era devoto daquele santo. Para ver o quê? Meu filho, minha filha, nós temos um potencial de santidade. Então, quem é o seu santo de devoção? Quem são meus santos de devoção? Certo? Ou santos que eu leio? Ou que estão parados na estante, por exemplo. Por isso que eu não quero mais comprar livro, porque aí fica parado, é chato, eu também não vou mais dar para ninguém, vai ficar para mim. Né? Nem que alguém venda depois por sebo, sei lá, faça o que quiser, mas comprar assim atualmente não estou comprando. Muito bem. Falado todo o... Tá louco, né? Era pra ser só alguma coisa de Santa Nossa Senhora da Auxiliadora, né? E no final virou toda essa bagunça de santo, né? Mas eu ainda tô sentida com a morte do padre lá da Canção Nova, padre Leandro Couto. Nossa, me dá uma sensação ruim agora acessar o Instagram dele lá. E aí fica aquele vácuo, né? A gente se acostuma a tudo. Olha, se você sentir no seu coração que lá pro Instagram teu ministério, micro-ministério, seja fazer algo de frases de santo, faça. Faça porque o Padre Leandro faz falta. Né? Faz falta a pessoa, lógico, né? Para a família, para a comunidade Canção Nova. Faz falta as homilias e faz falta o que ele fazia no Instagram. Tá certo? Então, talvez eu retome mesmo o que eu estava fazendo. Vou repensar assim, ó, o principal objetivo da minha página lá do Instagram, tentar retomar. Eu tô tentando manter os stories porque tem gente que acompanha os stories. Eu acho isso engraçado. Tem muita gente visualizando os stories e não são coisas minhas. São coisas assim que eu reposto de outras páginas para dar visibilidade para todo mundo. Porque eu vejo que tem gente que se empenha bastante. Porque eu não tenho tempo, gente. Não dá, não tem como editar vídeo. Eu queria pegar um vídeo aqui do Padre Léo, cortar bonitinho, fazer efeito e tal. Não consigo, não dá. Não tenho tempo, não tenho cabeça, não tenho jeito para essas coisas. Né? Então eu faço pelo que eu posso. E aí eu reposto quando eu acho que é bacana. Então, ilustrações, não é quadrinhos, mas ilustrações no estilo mangá, de Nossa Senhora, etc. Então eu vou repostando esses artistas também. E frases de santo também, tá? Muito bem. Então a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 16, versículo 22 ao 34.
Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os da tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 137, com o refrão: "Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais." Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Evangelho de hoje, João 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado." Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste sexto domingo da Páscoa. João 14, versículos 23 a 29, em que Jesus fala, né, quem ama Jesus. Então, quem me ama, ama o Pai. Quem me odeia, odeia o Pai. Então, quem não reconhece em Jesus as palavras, não se sente atraído naquele sentido de este é o Filho de Deus, ou este é um grande profeta, mesmo que seja um conceito errado de Jesus, né? Pedro já sabia que Jesus era o Messias, mas os outros, não digo bem os outros, mas alguns outros discípulos, ele é um grande profeta. Mas não importa. Todo mundo ouvia, as pessoas que ouviam Jesus se sentiam muito atraídas por aquilo que ele falava. Isso significa que eram reconhecidas pelo Pai. Jesus também isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus nos concede um Pai. Só que nesse domingo é apresentado o defensor, o Espírito Santo. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Lógico, porque a mente da pessoa não tem como absorver tudo o que Jesus falou aqui em 3 anos. Certo? Então, o Espírito Santo é o Espírito inspirador também. Então, nesse domingo já é delineado o mistério da Santíssima Trindade. E aí,
acontece o quê? As leituras do Evangelho vão estar falando tanto da força... veja bem, as primeiras leituras também vão falar sobre o mistério do Espírito Santo, que faz tremer a terra, faz cair correntes, no caso hoje, mas também Jesus vem mostrar o quê? O Espírito Santo vai estar aqui para vos ajudar a completar a missão do Pai. Jesus já está voltando para os céus. Eu vos deixo. Vocês vão ficar tristes, coração partido, mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Então essa é a grande promessa. Então aqui já é um preparatório de duas coisas que já estamos... É um prenúncio de duas situações que vamos vivenciar. Nesse domingo, a ascensão do Senhor, e no outro domingo, a efusão do Espírito Santo, Pentecostes. Certo? Lembrando, a festa da Páscoa e de Pentecostes existe para o povo judeu, mas Jesus dá uma nova roupagem, um novo significado para todos que o seguem, que o amam, que o adoram. Então, a Páscoa da ressurreição de Cristo e Pentecostes, a efusão do Espírito Santo no cenáculo, onde está Nossa Senhora e todos os outros discípulos, e dali, se você reparar, Pedro já não é mais o covardão, Pedro já deixa de ser o simplório, Pedro já tem uma nova coragem e leva a sério o ministério que ainda lhe resta aqui na terra, que ele precisa criar fundamentos da Igreja de Cristo, nem que seja uma igreja perseguida. Então, vou encerrar com essa. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo, mas também uma grande reflexão sobre os finais aqui das semanas pascais, né? Para a gente poder adentrar o tempo comum numa catequese de vida pública de Cristo, com outro olhar, com uma outra forma, outra disposição, para encararmos aí o ano C, que teve início em dezembro, né? E que agora já estamos no meio do caminho, tá? Um abraço a todos.